E o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou à Polícia Federal a investigação de possíveis irregularidades em emendas parlamentares que somam quase 700 milhões de reais. Pois é, conhecidas como emendas PIX, essas transferências não possuem um plano de trabalho cadastrado no sistema oficial do governo. E a gente vai direto conversar com a Giovana Andrade, que vai trazer ao vivo para a gente todos os detalhes. Giovana, chegando conosco agora para trazer esse assunto que é muito importante. Quando a gente fala de emendas PIX, a gente está falando de um dinheiro de senadores e deputados que vão direto para os estados, para os municípios e, nesse caso, sem uma descrição exata do para onde esse dinheiro está indo e como deve ser usado, diferente de outras emendas que você precisa dizer. Essa daqui vai para a compra de uma ambulância ou para a construção de um hospital ou algo do tipo. Mas quem vai trazer todos os detalhes para a gente é a Giovana Andrade a partir de agora. Giovana, uma boa noite para você. Bem-vinda, então, conta para a gente todos os detalhes. Boa noite, Carolina. Boa noite, Diniz. Boa noite a quem nos acompanha. Como você já trouxe aí a conceituação do que está sendo chamado, né, do que vem sendo chamado de emenda PIX, é justamente essa falta aí de descrição, na verdade, de descrição mesmo daquilo, né, que é o projeto dessa emenda parlamentar individual transferida diretamente ao município ou ao estado alvo dessa emenda de um deputado federal ou um senador. Bom, desde junho, Flávio Dino já vem ali estando de olho em relação às possíveis irregularidades, a falta de transparência, já vem pedindo ao Congresso Nacional maior transparência, um olhar mais afinado em relação a essas emendas PIX. E hoje, na verdade ontem, neste domingo, ele determinou aí a abertura de um inquérito policial por parte da Polícia Federal para investigar possíveis irregularidades nesse montante que vocês já trouxeram de quase 700 milhões de reais. Esse recurso, inclusive, que está atualmente bloqueado até que as investigações sejam concluídas, enquanto as investigações estão em curso. Eu vou pedir agora à produção que coloque o destaque de uma das páginas aí, das mais de 33 páginas dessa peça que originou essa determinação por parte de Flávio Dino, pedindo à Polícia Federal a abertura desse inquérito. Em uma dessas páginas, o ministro destaca exatamente 964 projetos que não foram identificados no sistema do governo federal, ou seja, planos de trabalho que estavam pendentes de cadastro. E esses planos de trabalho, desde 2022, são obrigatórios para que esses recursos sejam liberados, né? São planos de trabalho contendo aí todo o corpo da emenda, cronograma de execução, os materiais utilizados, instrumentos que vão ser utilizados para que não haja nenhum tipo de dúvida em relação à transparência dessa emenda, né? A gente aventou muito justamente a falta de transparência dessas emendas. Outro destaque também importante é justamente a intimação que o ministro Flávio Dino faz ao Tribunal de Contas da União. Em um prazo de até 10 dias, o Tribunal de Contas da União precisa identificar esses projetos que não foram cadastrados, passar todas essas informações para a Polícia Federal de cada um dos estados, com uma lista completa de cada um dos estados que tem a pendência de cadastro desses planos de trabalho, e aí sim a investigação deve ser aberta para investigar possíveis irregularidades em relação a essas emendas parlamentares individuais. Viu, Diniz? Carolina, eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Giovana, pelas suas informações. E olha, para se ter uma noção dos gastos com esse tipo de emenda, nós preparamos um quadro com a evolução do pagamento dessas emendas até o fim do ano passado, números que você acompanha na tela junto com a gente a partir de agora. Aqui a gente tem a evolução, esse tipo de emenda surgiu em 2019, em 2020, que é o primeiro gráfico ali, a gente tinha pouco mais de 600 milhões de reais sendo pagos através de emenda PIX. Aí corta aqui para 2024, esse volume já chega a 8 bilhões, na verdade, 8 bilhões e 200 milhões. Isso representa já 1/3 de todas as emendas que são pagas. A diferença é que essas emendas individuais no azul claro, elas são emendas em que você destina, passa por um projeto, licitação, algo nesse tipo. As emendas PIX, elas são instantâneas e observa também uma diferença
do ano de até Bolsonaro para o ano do governo Lula. Bolsonaro, em 2022, o pagamento era de 3,3 milhões. No ano seguinte, esse volume mais do que dobrou e em 2004 subiu ainda mais. E são emendas que não têm a destinação, poderia ter. Quando o parlamentar destina, ele poderia dizer para onde vai a localidade, cidade ou estado, para que área vai, educação, saúde, esporte e o que vai ser feito, um estádio, um hospital, uma unidade básica de saúde, mas até o ano passado, apenas 1% das emendas tinham essa destinação, essa descrição detalhada. Já 73% tinham absolutamente nenhuma informação. E aí, para arrematar aqui, o que a gente pode analisar desse gráfico é, como a gente observa, né, as emendas PIX hoje representam um montante expressivo do orçamento parlamentar. O crescimento foi acelerado demais no governo Lula. Aqui a gente tem bem no comecinho aqui, ó, era menos de 10%, hoje já passa a ser 1/3. E quando a gente tem muito dinheiro sendo movimentado sem a fiscalização, a gente cai naquele problema do mau uso do dinheiro público. Lembrando, só para a gente encerrar o assunto, que na determinação de Dino, agora o Tribunal de Contas deve fazer uma relação detalhada de todas essas movimentações, apontando o Estado, apontando o município para onde isso foi, passar tudo isso para a PF, que vai investigar uma por uma.